Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, independente do horário que você está entrando aí nessa videoaula, eu desejo um ótimo momento de estudos aí para você. Esses minutos a gente vai fazer mais uma revisão. Acabamos o livro 1, lembram? A gente fez a revisão na terça-feira passada da unidade 16, ou seja, o livro se encerrou. Hoje nós faremos a revisão da primeira unidade do livro 2 já. Então a gente já fez a lição aí, antes de começar aí esse problema mundial que a gente teve que parar com as aulas, nós estávamos na unidade 3 do livro 2. Então vamos revisionar a unidade 1, semana que vem a unidade 2, na próxima a unidade 3, e aí a gente já começa com matéria nova, olha só que legal. Então, página 2 do livro 2, que todo mundo tem. Quem não tem, tem a versão em e-mail, baixa lá, tá no e-mail de vocês a versão em PDF lá, ou pega emprestado do colega, tá bom? Então vamos aqui, a primeira página, que é a página 2, a primeira página da unidade 1, a time to remember, um tempo para recordar, e Friend Finder, que é uma rede social fictícia que foi criada aqui para descrever aí como é que eu posso dizer, as características, as informações pessoais de uma pessoa. Sex, male, lembra? Female é feminino, male é masculino. Vimos muito isso no livro 1. Current city, cidade atual, onde a pessoa mora. Então, Los Angeles, Califórnia. Hometown, a cidade de origem, que é Dallas, no Texas, USA. Ok. Contact information, então nós temos o e-mail, que é a informação de contato. Education and work, que é trabalho, que são as experiências profissionais, e a educação, que é onde a pessoa se formou, a graduação. Aí tem o college, nome da faculdade, college em inglês é faculdade. Employer, que é o nome do seu antigo empregador, né? Ou atual, porque aqui é um site de relacionamento, então a pessoa está trabalhando nessa empresa, a vida profissional aqui não está em jogo, então ele está falando da situação atual. Likes and interests. Então, gostos e interesses. Então, essa pessoa diz que ela gosta de sair, de passear, ela curte esquiar e nadar. E ele é bom de cozinhar. I'm a good cook. Ele é um bom chefe, ele é bom na cozinha, tá bom? Então, isso aqui não tem relevância gramatical nenhuma. Só estou a nível de curiosidade para vocês saberem do que se trata aí. É uma rede de relacionamentos que esses dois aqui vão se encontrar e quem sabe aí uma nova família vai se estabelecer. Que coisa linda, né? Vamos lá. Então, aqui nós temos um texto que nós trabalhamos na época, com áudio, tudo bonitinho. Vamos ao que interessa, que é o que é que nos interessa? Gramática. Não é que interessa, na verdade eu sei. Eu finjo que eu acredito que vocês gostam, mas eu sei que vocês não gostam de gramática, porque 90% das pessoas não gostam. Mas ela é necessária um pouco dela para que você entenda a língua, a estrutura da língua, tá? Vamos dar uma pincelada nisso daqui. O Grammar Focus 3 da página... Minto, página 11, tô ficando doido. 11 foi na hora de imprimir lá, porque o PDF tem um contador diferente. Página 3, Grammar Focus 3, nós temos o past tense, a forma passada do verbo to be. Where were you born? Onde você nasceu? Lembra, em inglês, para você falar de nascimento, você precisa do verbo to be. O verbo to be no passado fica were, na forma plural, tá? Aí a pessoa responde, I was born in Argentina. Eu nasci na Argentina. Was é também a forma passada, a forma singular passada do verbo to be. A pessoa continua. Were you born in Buenos Aires? Você nasceu em Buenos Aires? Yes, I was, se for verdade. Se for mentira, no, I wasn't. I was born in Córdoba. Entenderam? Were, was. É só isso que você tem que aprender aqui. Agora, lado direito. When did you move to Los Angeles? Quando você mudou para Los Angeles? Por que você pôs o did aqui? Porque essa pergunta, essa construção não tem verbo to be. Então, você precisa de verbo auxiliar, que seria o do. Mas a frase está no passado, então o do vira did. Resumindo, quando não tem verbo to be e você está fazendo uma pergunta sobre o passado, você usa o did. Quando tem verbo to be, não precisa de verbo auxiliar. Pega o verbo to be, coloca na forma passada, que pode ser was ou pode ser were. E aí tá tudo certo, beleza? Há exceções a essas regras que são os verbos modais, mas não vamos falar neles agora, tá bom? Vamos deixar isso um pouquinho adiante. When did you move to Los Angeles? Quando você se mudou para Los Angeles, eu mudei para cá 10 anos atrás, eu não falava inglês. I didn't speak English, não falava inglês. Did you take English classes in Argentina? Você teve aulas de inglês na Argentina? Yes, I did. Sim, eu fiz. Ou I took classes for a year. Eu tive aulas por um ano. Ou no, I didn't. Lembra? Did mais not, você está negando. Didn't.
My aunt taught me at home. Minha tia me ensinou em casa. Olha o taught aqui, que é o verbo teach na forma passada. Aí são os verbos irregulares, que aí é decoreba. Aí você vai ter que decorar. Tem uma lista com os verbos irregulares que eu já dei para vocês. Vocês acham facinho lá no Google. É cerca de 130 verbos, mas se você tiver 50 na ponta da língua, seu inglês já está fluente. Nem o próprio americano, nem o próprio britânico consegue lembrar os 130. Existem verbos ali que nos últimos 50 anos caiu em desuso, nem eles usam mais. Então fica tranquilo, você não precisa dos 130. Cerca aí de 40, 50, você já está bem na foto, você já está falando inglês fluentemente. Legal? Bom, aí nós tínhamos um exercício na época que nós fizemos e corrigimos. Correto? Pessoas, e aí nós vamos ter na página 5 agora, mais um ponto gramatical para a gente matar aqui. Vamos lá? Use to. Use to refer to something that you regularly did in the past, but don't do anymore. Então, exercício 8, Grammar Focus, página 5. Use to é a forma que eles falam, estava acostumado. Eu costumava jogar bola quando eu era adolescente. Eu costumava tocar guitarra quando eu era jovem. Eu costumava ir para balada quando eu era solteiro. Eu costumava, eu fazia. Essa coisa que você está falando de um passado que você praticava uma atividade com regularidade, para eles é used to. Bom, temos lá então. Did you use to collect things? Você costumava colecionar coisas? Yes, I used to collect comic books. Sim, eu costumava colecionar gibis. No, I didn't use to collect anything. Não, eu não costumava colecionar nada. But now I collect art. Mas agora eu coleciono arte. Lado direito. What sports did you use to play? Que esportes você costumava jogar? I used to play baseball and volleyball. Eu costumava jogar basquete e vôlei. Baseball e vôlei. I never used to play sport. But now I play tennis. A forma negativa. Eu nunca costumei praticar esportes. Eu não costumava praticar esportes. Mas agora eu pratico tênis. Agora eu jogo tênis. Então, used to. Aí você fala, Márcio, por que na coluna esquerda tem used com D no final, mas na pergunta used não tem D no final? Ó. Did you use to collect things? Lá à esquerda, a primeira frase. É o seguinte, esse use tem que estar no passado, mas essa frase é interrogativa. Então, você tem o verbo auxiliar did, já colocando a frase inteira no passado. Então, use vai permanecer use mesmo, tá bom? Quando não tem essa questão aí do verbo auxiliar, use vai ter o D, used. É só isso, não tem mais nada para você decorar. A pronúncia, você ignora o E quando tem o D do lado. Em vez de você falar used, finge que não tem o E ali. Pronto, você já pronunciou certo. Pessoas, antes de eu encerrar, vamos subir lá para o exercício 7, Perspectives. Correto? Por quê? Porque isso aqui vai ter correlação com o que eu ministrei no 8. Porque o 8 fala de costumes, coisas que você fazia no passado e agora não faz, ou vice-versa. Você não tinha esse costume e agora você tem. Mas houve uma mudança de hábito aí. Correto? Mas creio eu que fica mais fácil você lucubrar passando pelo 7. Vou fazer a leitura do 7 com vocês. Vamos fazer assim? Ó, vamos lá. Então, depois a gente retorna para o 8. Mas vamos lá. 7. Listen to these statements. A gente não vai fazer o listening. Vamos fazer a leitura. About changes. Check those are true about you. Então, mudanças. Olha só. When I was a kid, quando eu era uma criança, I used to be very messy. Eu costumava ser muito bagunceiro. But now, I'm very neat. Mas agora eu sou muito organizado, muito asseado. Tá? Olha só, used to. Viram? Era algo que ele costumava. Não é que uma vez ele bagunçou, duas. Ele costumava. Então, used to fala de coisas que eram costume. Não pode usar se uma vez você pulou de paraquedas, se uma vez você jogou basquete, se uma vez você tirou racha, sei lá. Não pode. Used to é hábito. Eu costumava ir para a praia. Eu costumava surfar. Coisas que você fazia com uma razoável frequência, talvez não todo dia, toda semana, mas pelo menos, sei lá, uma vez por mês, a cada 2 meses, havia uma frequência, tá? Número 2, para ficar mais fácil ainda, I didn't use to collect anything, but now I do. Eu não costumava colecionar coisa alguma, mas agora eu coleciono. Mais uma vez, ó,
Coleção. O que é coleção? Algo que você vai lá, compra uma peça, vai lá, compra outro, vai lá e põe na sua estante, né? Tem gente que coleciona aqueles carrinhos de ferro na estante, que eu acho muito legal. Outros colecionam fotos, sei lá, figurinhas, selos. Você vai comprando no decorrer da vida, 10 anos depois, você ainda está juntando peças, comprando peças. Então, acho que não tem nada melhor para usar Used To, para usar como exemplo, do que coleções, correto? 3. I never used to play sports, but now I like to keep fit. Eu nunca costumei praticar esportes, mas agora eu gosto de keep fit. Fit, lembra do fitness? Fit é algo que se ajusta. Quando você fala de corpo, você vai traduzir isso, você vai ter que abrasileirar, tá? Em forma. É a melhor forma de abrasileirar. Eu nunca costumei praticar esportes, mas agora eu gosto para ficar em forma, como a gente fala no Brasil. Abrasileiramos isso. 4. I never used to worry about money. Nunca me preocupei, não costumava me preocupar com dinheiro. Mas agora, sim. É claro, quando a gente é criança, a gente não se preocupa muito com isso. Depois de adulto, você percebe a quantidade de contas que você tem para pagar, né? O 5, vamos para o 5. I used to have a lot of hobbies. Costumava ter um monte de hobby. But now, I don't have any free time. Agora eu não tenho muito tempo livre, eu não tenho nenhum tempo livre. Que acontece também quando você entra para a vida adulta, né? Você tem mais dinheiro para poder comprar um brinquedo, um videogame, seja lá o que for, mas agora você não tem quase tempo, um pouco de tempo que você tem, você quer descansar, você quer ficar com a sua família, com seu filho, com seu pai. Então, assim, não é que nós não temos tempo, né? Todo mundo folga pelo menos uma vez, 2 vezes por semana. Mas aí, como você trabalhou 5 dias, você tem 2, você quer dar uma descansada e fazer outras coisas. Você não é como criança que sempre tem tempo. 6. I didn't used to follow politics, but now I check headlines online every day. Eu não costumava seguir políticas. Não é político. Político é politician. Você quer falar o nome do agente político, né? O Lula, o Bolsonaro, o Ciro, o Dória. O agente político é politician. A palavra politic é a política em si. Tá bom? Então não é o homem, não é a mulher, não é a pessoa. É o assunto. Então, eu não costumava seguir política, o assunto política. Mas agora eu checo, né, os headlines, que é as manchetes online todo dia. Não é legal, tá? Você que não gosta de política, continue não gostando. Quanto mais você conhece, mais você passa raiva e mais você quer voltar ao passado para não conhecer. A coisa mais legal é ser um ignorante político, porque assim você não passa raiva. Aí você fala, Márcio, mas se eu for um ignorante político, eu vou ser dominado pelo sistema. Sim, se você for um ignorante, você vai ser dominado pelo sistema. Se você não for um ignorante, você vai ser dominado pelo sistema do mesmo jeito, só que com a consciência que você está sendo dominado, o que é muito mais doloroso. De qualquer forma, o sistema é muito maior do que você. Mas essa frase número 6, ela é muito boa, porque ela expressa o homem que escreveu, a pessoa que elaborou esse material, esse cara é quase um profeta, porque esse livro tem uns 10 anos que ele foi feito, e na época não tinha polarização política. A cada 10 pessoas, uma só se interessava por política, e olhe lá. Então, a pessoa que escreveu essa frase número 6, ela estava profetizando, porque agora de 3, 4 anos para cá, o bagulho ficou louco. O negócio ficou ruim, desculpem a gíria. Tá bom? Então, a frase 6 é interessante. A frase é triste, mas é interessante. A frase 7, when I was younger, I used to care a lot about my appearance. Quando eu era mais jovem, eu costumava cuidar muito da minha aparência. Now, I'm too busy to care how I look. Agora eu estou ocupado demais para me importar como que eu, com a minha aparência, né? Como eu estou aparentando. Essa também é interessante. Normalmente, todo mundo, quando é jovem, principalmente as mulheres, talvez um pouco mais, né? Tem essa coisa de vaidade extrema mesmo. Com o passar do tempo, a gente vai perdendo um pouco isso, mas continua. Antigamente, até 20, 30 anos atrás, uma pessoa de 40, 50 anos, ela era uma pessoa... 40 não, mas a partir dos 50, 60, era uma pessoa idosa, era uma pessoa que se olhava e via ali um vozinho, um vovô, uma vovó, né? Hoje não, hoje as pessoas de 40, 50 anos, elas estão bem, a grande maioria, as que têm saúde, né? Estão com o corpo legal, estão com o rosto, às vezes aplicam botox, às vezes não é necessário, mas você percebe que uma pessoa de 50 anos, na geração dos nossos pais, era uma pessoa idosa, você olhava e via o desgaste do tempo mesmo na pessoa.
Hoje, uma pessoa de 50, na maioria das vezes, você percebe que tá jovial, né? Não tá jovem, não é jovem, mas você percebe uma silhueta jovial, enfim. Então, essa coisa mudou aí de um tempo para cá. Mas, falando assim, de uma visão mais tradicional do mundo, né? De fato, essa frase se aplica, número 7. Como a gente é jovem, até os 20, 25, você quer estar bonitinho, quer estar bonitinha. Depois dos 30, 40, você casou, tem filhos, e aí você já não tem mais tempo e não tem mais interesse tanto em vaidade. Pelo menos o mundo foi assim até a geração anterior, até a geração dos nossos pais. Hoje em dia já não é. Então, hoje em dia, as pessoas de 30, 40, 50 estão cada vez mais jovens. Você anda na rua, você vê senhor de 55 anos, de all-star no pé, calça jeans rasgada, camiseta do Metallica, boné na cabeça, ainda falando gíria. Então, eu acho isso interessante. Mas essa frase é boa. É ao contrário da 6, né? Ao contrário da 6, porque a 6 é uma profecia que viria, e a frase 7, na verdade, é uma constatação que já não se aplica muito. Mas se aplica ainda, mas não com a mesma força. Essas são as minhas impressões pessoais. Pessoas, então, essas 7 frases, leia-as, releia-as, acompanhem comigo as pronúncias, eu fiz questão de ler, tá bom? Desculpa me estender nos comentários, é que eu acho que fica mais divertido, né? Então, vocês também têm as experiências pessoais de vocês, as impressões pessoais de vocês, para discordar ou concordar comigo em algum desses itens aí, tá bom? Então, para enriquecer aí, eu fiz essa inserção. Então, agora sim, vocês podem voltar para o exercício 8, a aplicação gramatical na teoria e na prática, usando o exercício 7 como modelo, usando-o como referência, né? Como gabarito aí, para você conseguir entender a gramática e fazer os seus exercícios, tá bom? Parte B. How have you changed? O quanto você mudou, como você mudou. Write 6 sentences about yourself using used to or didn't used to. Então, escreva 6 frases sobre você usando used to ou didn't used to para expressar o quanto você mudou em alguma coisa de alguns anos para cá. Então, nós temos aqui algumas dicas. Your hairstyle, seu estilo de cabelo. Your hobbies, sua forma de se divertir, que hobbies que você tinha. Your taste in music, seu gosto para música. The way you dress, a forma que você se veste. São apenas algumas dicas. Você pode usar outras coisas aí. Temos aqui à direita, exemplo. Vamos lá. I used to wear my hair much longer. Eu costumava usar meu cabelo muito mais comprido. I didn't used to wear it short. Eu não costumava usá-lo curto. Então, como você faz? Você usa isso aqui. Só que aí você troca. Ah, eu costumava jogar fliperama na adolescência. Ah, eu costumava nadar na piscina. Então, assim, você faz o que você quiser com contraste. Coisas que você fazia, mas não faz mais. Ou coisas que você não fazia e agora você faz. De repente você era fumante, agora você não é. De repente você tinha uma crença religiosa, hoje você já não tem. Você tinha uma visão política que agora é diferente. Então, assim, coisas que você deixou, que você... Isso não tem juízo de valores, não é que ficou, melhorou, piorou. Não vem ao caso. Há pessoas que simplesmente trocaram, né? Ah, eu era vegetariano, mas agora eu não sou. Ah, eu não era vegetariano, agora eu sou. Então, não é que há um lado que é melhor, uma opinião que seja melhor. É que em cada pessoa vai haver... Cada pessoa vai se identificar com o passar do tempo. Coisas que você curtia, você não vai curtir mais e por aí vai. Tá bom? Isso faz parte da maturidade, né? Por isso que o estilo é tão importante. Porque o tempo inteiro a gente fala de coisas que a gente não faz mais, né? Seja um vício. Às vezes é coisa boa que a gente fazia. Pô, eu costumava ajudar os pobres, eu costumava sair mais, ter mais amigos. Então, assim, nem sempre a transição é do ruim para o bom. Às vezes eram coisas legais que hoje a gente não tem tempo para fazer, a gente, né, acaba esquecendo. Você era estudioso, hoje você não é mais. Então, não importa a questão se melhorou ou se piorou. É só construir frases que falam de mudanças de hábitos. Tá bom? Então, vocês vão fazer esse exercício, página 5, o Grammar Focus 8, parte B. Aqui sugere 6 frases. Se você achar muito, faz 3, faz 4, faz 2, mas faz. E quem quiser fazer mais de 6 também não tem problema. Quanto mais, melhor para a gente praticar. Aí a gente corrige em sala na quinta-feira. É muito importante esse exercício, tá bom?
Um forte abraço, qualquer dúvida estarei à disposição no WhatsApp e a gente se vê aí, então, dentro de 48 horas, menos de 48 horas, dentro de 2 dias, só que como eu vou ver vocês bem cedinho, e agora já estamos na parte da tarde, agora é 12h09, até eu colocar isso aí aqui no YouTube e mandar para vocês, e vocês assistirem, então aí no final, no decorrer da tarde, vocês estarão assistindo. Então, em menos de 48 horas, em 40 horas, 36 horas, 30, estaremos juntos novamente para a gente corrigir isso daqui e propor coisas novas e estar juntos aí promovendo dinamismo no aprendizado. Um forte abraço a todos vocês, que Deus abençoe a todos nós e a gente se vê então na quinta. Tchau, tchau.